Então, antes de entrarmos de cabeça no conteúdo do curso, é importantíssimo nós termos em mente o que de fato é o Pilates. É de suma importância a clareza em relação a isso, e é justamente essa clareza que vai fundamentar toda a compreensão do conteúdo daqui para frente. Nós vamos usar essa definição como uma bússola que vai nortear o nosso entendimento a respeito do Pilates. Eu gostaria de fazer um exercício bem simples com você. Digamos que um paciente ou um aluno seu lhe pergunte: o que é o Pilates? Qual seria a sua resposta? O que lhe vem à mente? Eu vou te dar 10 segundos para pensar numa resposta palpável. E aí, pensou? As respostas que eu mais recebo nos cursos presenciais são do tipo: o Pilates trabalha concentração, é um método voltado para o alongamento e fortalecimento do corpo. Ou o Pilates ele é um trabalho de relaxamento e força abdominal. Enfim, a verdade é que nós não podemos definir o método Pilates considerando apenas algumas das suas características. E nós vamos melhorar a compreensão em relação ao Pilates, primeiro entendendo o que o Pilates não é. Em primeiro lugar, o Pilates não é um exercício de alongamento apenas. Ele não é um exercício que busca o relaxamento. Ele não é um exercício abdominal apenas ou exercícios acrobáticos. O Pilates não é uma atividade circense ou semelhante ao circo. Ele não é um treinamento funcional. O método Pilates ele não é também uma variação do yoga. O método Pilates ele é um sistema de exercícios conscientes que permitem a melhora na funcionalidade corporal. Então, apesar de, sim, o Pilates alongar o corpo, oferecer um ganho na amplitude de movimento ou uma melhora na mobilidade articular, ele não pode ser considerado apenas alongamento. Apesar do Pilates exigir concentração dos seus praticantes e oferecer uma experiência de atenção plena e com a sensação de relaxamento ao final das aulas, ele não pode ser considerado apenas relaxamento. Apesar de existirem princípios dentro do método ou repertórios com foco na região abdominal, nessa região central do corpo, o Pilates ele não se limita a isso. Apesar de sim existirem exercícios acrobáticos ou repertórios avançados, ele não se limita a isso. Inclusive, essa é apenas uma pequena parte do método. Apesar de Joseph Pilates, assim como seu pai, ter sido acrobata circense, o método ele não tem nenhuma característica que remeta ao circo. Apesar de o Pilates melhorar a funcionalidade corporal, ele não pode ser considerado um treinamento funcional da maneira como nós conhecemos. Mesmo que em muitos estúdios o Pilates seja oferecido de uma forma paralela com o treinamento funcional em si. Apesar de Joseph Pilates ter se inspirado em diversas técnicas, inclusive o yoga, o Pilates em si ele não pode ser considerado uma variação do yoga, mas sim ele é um sistema. Sendo um sistema, ele possui a sua própria filosofia, ele possui a sua própria história, a sua própria metodologia, seus próprios princípios, a sua própria identidade. O método Pilates ele é um sistema de exercícios desenvolvidos por Joseph Pilates que tem uma identidade própria, mesmo que atualmente esse nome seja muito comercial e por vezes deturpado. É importantíssimo nós termos essa consciência, essa convicção, esse entendimento do que realmente é o Pilates, para que o nosso senso crítico em relação a esse campo de trabalho também seja aguçado e nós possamos assim separar o joio do trigo, o Pilates sério do Pilates que não tem propósitos. Então, vamos pensar sempre no método Pilates como sendo um sistema próprio, com uma própria filosofia, história, metodologia, princípios e identidade.